Olá, nessa videoaula aqui eu queria falar de alguns efeitos de simetria que podem aparecer num sinal x de t quando nós estamos calculando uma série de Fourier. Mas para falar desses efeitos de simetria, nós primeiro vamos revisar o que são funções pares e funções ímpares, né? Uma função par, ele é uma função que ela está se refletindo aqui nesse nosso eixo y. Ou seja, se desse lado aqui nós temos essa coisa aqui, que ela está fazendo aqui uma subida e uma descida, desse outro lado a gente vai ter que ter um reflexo perfeito do que essa função está fazendo. Perfeito se eu soubesse desenhar, né? Mas então se a função é par, basicamente nós temos que lembrar que ela vai ter uma reflexão aqui no eixo y, né? E o que é uma função ímpar? Essa função ímpar, ela também, digamos que ela vai ter uma reflexão aqui nesse eixo y, né? Só que adicionada a essa reflexão nesse eixo y, ou seja, depois que nós fazemos essa reflexão nesse eixo y, nós temos que fazer uma reflexão nesse outro eixo aqui, no eixo x. Então vai ficar, na verdade, uma função que faz isso aqui. Então, praticamente, né, uma forma prática de se desenhar uma função ímpar é você primeiro desenhar uma função par e daí você inverte aqui de novo o que está acontecendo. Ok, então como exercício agora, né, como um exercício que ele vai nos ajudar, na verdade, a chegar onde nós queremos, vamos olhar aqui então se as funções seno e cosseno elas são pares ou ímpares. Vamos começar pelo cosseno, né? Eu já vou desenhar até aqui, né mesmo? Mas o cosseno, se você se lembrar, ele começa aqui do 1, né? Ele começa do 1, ele começa a oscilar aqui, e daí daqui para cá ele faz a mesma oscilação. Então, se você olhar aqui, o cosseno ele é uma função par. E quanto ao seno, se a gente olhar o seno, ele vai começar aqui do zero e ele vai fazer a mesma oscilação aqui do cosseno. Só que a partir daqui ele começa a descer, né? Então você consegue ver que o cosseno ele é uma função ímpar. Ou seja, esse ponto aqui, se nós temos um ponto aqui que ele está com esse valor aqui, se a gente tem esse ponto negativo, ele vai ter exatamente o mesmo valor, só que negativo. Então, na prática, né, algebricamente, a gente consegue escrever, né, descrever uma função par ou ímpar dessa forma. Se uma função ela é par, a gente sabe que um x de um t qualquer, ele vai ser igual ao x de menos t, que é o que nós vemos aqui. Por exemplo, se a gente pega esse x aqui, esse x, ele vai ter esse valor aqui, esse valor de y. Se a gente pega o valor negativo dele, ou seja, esse valor que está aqui, ele vai chegar exatamente no mesmo valor de y. E a mesma coisa com essa discussão aqui que eu acabei de fazer da função ímpar vai acontecer. Então, escrevendo isso aqui algebricamente, a gente conclui aqui que um x de t ele vai ser exatamente igual ao menos x de menos t. E se você olhar, esses t's aqui eles estão meio que fazendo exatamente aquelas operações de espelhamento. Porque esse menos t aqui ele então está fazendo um espelhamento aqui no eixo y, ou seja, no vertical. E aqui a gente está de novo fazendo espelhamento no vertical, só que daí com esse menos aqui nós fazemos o espelhamento horizontal. Ok, agora o que isso aqui vai implicar para os nossos sinais? O que isso implica para os nossos sinais? Eu não vou provar isso aqui agora, porque eu acho que é uma coisa bem intuitiva de se ver, mas se nós tivermos um sinal par, ou seja, se for um sinal que ele é uma função par aqui, ele faz então a mesma coisa aqui de um lado, ele faz a mesma coisa aqui do outro, esse sinal ele só vai precisar de componentes pares. E quais são as componentes pares? São as componentes do cosseno. Eu gosto de pensar que se você somar alguma coisa que não é par num sinal par, ou seja, se nós somarmos alguma coisa ímpar, ele já vai perder essa simetria, já vai começar a acontecer alguma coisa diferente de um lado do que do outro. Ou seja, se o sinal for par, a gente conclui que todos os bn's eles vão ser iguais a zero. Ou seja, a gente perde todas as componentes ímpares. E a mesma coisa também vai ser válida para os sinais ímpares. Ou seja, se nós temos aqui um sinal qualquer aqui, e esse sinal aqui ele é uma função ímpar, como por exemplo esse sinal aqui que eu estou desenhando, lembrando que como é uma série de Fourier, todos eles têm que ser periódicos, né? Mas se é um sinal ímpar como esse aqui que eu estou desenhando, nós só vamos então usar as componentes ímpares. Ou seja,
os ANs eles vão ser iguais a zero. Porque, de novo, se nós somarmos alguma coisa par nesse sinal ímpar, ele vai de novo perder essa simetria. Aí é claro que tem os casos também que os sinais não são pares nem ímpares, né? Que na verdade são a maioria dos casos, né? Mas num sinal que não é par nem ímpar, a gente acaba precisando de todas as componentes, né, do espectro de Fourier. Igual esse sinal aqui que eu estou desenhando, né? Esse aqui é um sinal que não é par nem ímpar. Porque se você inverter ele aqui no eixo x, a gente teria que encontrar algo assim, né? Só que não é verdade. Enfim, agora o que, que isso aqui vai implicar mais pra frente nos nossos espectros? Se você lembrar aqui, nós usamos essa forma compacta aqui para desenhar os espectros do sinal, né? E nessa forma compacta aqui nós sabemos que o Cn ele vai ser igual a raiz quadrada, né, do a ao quadrado do an ao quadrado mais o bn ao quadrado, e esse θn ele vai ser igual a arco tangente, né? Ele vai ser igual a arco tangente do menos bn sobre an. Então, se o sinal for par ou ímpar, né, o an ou o bn vão ser zero. Então vamos olhar aqui, por exemplo, para quando o bn é zero, ou seja, para quando ele é par. Então, se for par, né, se for par, o bn vai ser igual a zero. E daí a gente vai ficar aqui com uma raiz quadrada de an ao quadrado, né? Então o Cn ele vai ser igual ao an, né? Porque a gente só está elevando o an ao quadrado e tirando a raiz quadrada dele. Então acontece uma coisa totalmente análoga para o caso que o sinal ele é ímpar, né? Porque no caso que o sinal é ímpar, nós então vamos zerar o an, e daí nós então vamos concluir que o Cn ele vai ser igual ao Bn. Vai acontecer uma coisa um pouquinho mais diferente aqui para o θn, né? Para o θn, né, no caso que o sinal for par, ou seja, que o Bn vai ser zero, nós vamos ter aqui uma divisão de zero por alguma coisa, né? O an ele vai ser diferente de zero. Então a gente está sempre calculando a arco tangente de zero. E daí se você se lembrar bem aqui do ciclo trigonométrico, né? Aqui tem a reta tangente, né? E aqui tem o ângulo. A tangente de 0 graus, ela sempre vai ser zero. Então se o sinal for par, nós concluímos, né, que o θn ele vai ser sempre 0 graus. Ou seja, vai ficar um espectro de fase bem chato, né? Porque vai ficar sempre palitinhos com tudo no zero. E daí se o sinal for ímpar, né, nós sabemos que o an ele vai ser igual a zero. Daí vai ficar aqui uma divisão por zero. Só que nesse caso aqui você não precisa se assustar, né? Porque nós vamos considerar então que é um número infinito. Na verdade é um Bn, né? Um Bn ele pode ser positivo ou negativo. Então nós vamos estar sempre indo ou para o mais infinito ou para o menos infinito. Porque nessa reta tangente aqui, se a gente está desenhando um ângulo, se o ângulo está em 90 graus ou em menos 90 graus, nós sabemos que essas retas aqui elas vão se cruzar no infinito, né? Então a gente pode dizer meio que duas retas paralelas, elas se cruzam sim, só que no infinito, né? Mas enfim, esse infinito aqui, então ele corresponde a um ângulo reto aqui, né, de 90 graus. Então se for ímpar, né, o θn ele vai ser sempre mais ou menos 90 graus. Bom, enfim, esses aqui são os efeitos de simetria da nossa série de Fourier. Você consegue, obviamente, calcular uma série de Fourier se você não souber desses efeitos. Só que você só vai chegar nesses resultados de AN0 ou de BN0. Inclusive, em um dos exercícios que nós fizemos isso, nós não consideramos esses efeitos e nós chegamos nisso. Você pode ver que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas ainda é possível, né? Mas de qualquer forma eu acho que vale a pena, né, tentar lembrar desses efeitos de simetria, porque daí você consegue ganhar tempo, né, se você estiver fazendo uma prova e daí cair um sinal par ou ímpar. Bom, mas então é isso por esse vídeo. Até o próximo.